Neste vídeo vamos estudar o teorema de assistência e da unicidade de soluções de uma equação diferencial. Esse teorema apresenta um método que permite construir aproximações de uma solução, mesmo que não se saiba resolver a equação diferencial, e garante que a aproximação vai convergir para a solução. Vamos ver o que é um método iterativo. Consideremos que temos um problema e que existe uma solução que desconhecemos. Então começamos com uma primeira tentativa da solução, depois através de uma fórmula, de um procedimento, de um algoritmo, construímos uma outra solução x1. Aplicando sucessivamente o mesmo algoritmo, iremos construir uma solução xn. A nossa esperança é que, com um n muito grande, se possa provar que esse método vai produzir soluções que convergem para a solução do sistema. Caso contrário, podemos estar a considerar as aproximações da solução totalmente dispares. Vamos ver um exemplo clássico, um método babilónico para aproximar raiz quadrada de um número positivo. Consideremos a seguinte fórmula. Vamos construir um valor xn mais 1 a partir de um valor xn, fazendo a média entre xn e x sobre xn. Relembro que x é o valor para o qual nós queremos calcular a raiz quadrada. Então, para o caso, por exemplo, de x igual a 2, queremos saber qual é a raiz quadrada de 2, o valor aproximado tirado de uma máquina é este, que está aqui, e vamos considerar com a nossa primeira tentativa x0 igual a 1, que sabemos que está um bocadinho longe do valor real. Então, aplicando aquela fórmula ali, construímos o próximo valor x1, que é igual a 1.5, bastante mais perto. A seguir, utilizamos 1.5, vamos à mesma fórmula e tiramos o valor 1.41, dízima infinita, 6. Terceiro passo, usamos esta aproximação e calculamos o x3, que dá já o valor 1.4142, portanto, com 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais já exatas relativamente ao valor raiz de 2. É um método prático, fácil e que permite rapidamente concluir ou arranjar uma boa aproximação da raiz quadrada de 2. Vamos ver um método geométrico que explica porque é que este método funciona. Então consideremos o gráfico da função 1 meio de x mais 2 sobre x. Reparem que esta era a fórmula que nós estávamos a usar para construir aproximações cada vez melhores da raiz de 2. E este é o gráfico da função y igual a x e já vamos perceber porque é que ele está aqui. Então, vamos supor que nós começamos com uma tentativa bastante longe do raiz quadrada de 2, entre 3.5 e 4. O valor pela função f que está aqui vai ser o y correspondente a este ponto. Então, como nós vamos reutilizar este y para ser o novo x, podemos fazer uma reta horizontal e ver onde é que ele vai parar na reta y igual a x. Se quisermos saber o novo y, basta baixar para o gráfico da função verde, que nos dá o nosso próximo valor y. Ora, fazendo este método sucessivamente, vemos que o diagrama converge rapidamente para a interseção do gráfico y igual a x com o gráfico dado. Se a nossa primeira tentativa fosse um valor abaixo da raiz quadrada que nós queremos, nós iríamos ter o primeiro valor outra vez a cair a partir dos 3.5 até 4 e, portanto, iria repetir-se o mesmo procedimento. E vamos cair sempre numa sequência de linhas que ficam cada vez mais apertadas entre o gráfico y igual a x e o gráfico 1 meio x mais 2 sobre x. Reparem que o valor da raiz quadrada de 2 é exatamente a interseção entre os dois gráficos. Quando, então, nós temos um ponto fixo, quando atingimos um valor em que f de x é igual a x, neste caso, este método iterativo dá-nos o valor da raiz quadrada que pretendemos. Com este desenho aqui, com este esquema geométrico, nós provamos que ela converge exatamente para o ponto fixo que nós queremos. Então, vamos ver o que é que nós precisamos para podermos provar a existência e unicidade de uma solução de uma equação diferencial escrita na forma de y dx igual a f de xy com uma dada condição inicial. Primeiro queremos um método iterativo,
que nos vai dar uma sequência de funções. Depois temos que provar que esse método converge para alguma função e depois provar que essa função limite é a solução do nosso problema. Ora, vamos arranjar esse método. Então, primeiro integramos em ordem a x dos dois lados, entre x0 e x, obtemos esta igualdade de integrais. Resolvendo do lado esquerdo, como temos a primitiva da derivada, temos a própria função. Então, substituindo entre x0 e x, obtemos y de x menos y de x0. Do outro lado, não sabemos integrar, não sabemos quem é a função f, deixamos ficar assim. O que nós acabamos de encontrar foi uma fórmula que utiliza y de x do lado esquerdo e o y aparece aqui envolvido neste integral. Então, se nós chamarmos a L de y esta função toda que está aqui, nós temos que o y é a solução daquela equação diferencial se for ponto fixo desta função que está aqui, L de y igual a y. Então, o nosso método iterativo, que se chama método iterativo de Picard, consiste em ir produzindo sucessivos iterados utilizando esta função L. Vamos ver este método a ser aplicado numa equação diferencial, a primeira que nós vimos neste curso, muito simples, e vamos ver como funciona. Então, o primeiro iterado é exatamente a condição inicial que é dada, portanto a função y0 é a função constante igual a 1. O próximo iterado nós vamos ter que integrar a função anterior. Então a função anterior, como f é igual a y, é só colocar aqui o y0, que é 1, integrando dá x. Depois usamos o f1 outra vez para colocar dentro do integral. Reparem que eu mudo o nome da variável independente para que não apareça no intervalo de integração a mesma variável que está a ser integrada. Ou temos agora o polinómio 1 mais x quadrado sobre 2. O próximo polinómio inclui também o termo x ao cubo sobre 6. E o que está aqui a aparecer, que pode ser provado pelo método de indução, deixo aqui como desafio para que o façam, é o polinómio que é uma soma até o termo x levantado a n sobre n fatorial. Ora, esta expressão é a expressão coincidente com a série de Taylor, que se considerarmos todos os termos, da função é levantado a x. Série de Maclaurin, porque é a série de Taylor concentrada em torno de x igual a 0, x0 igual a 0. Sabemos que é convergente para a função é levantado a x e, portanto, é levantado a x é a solução do nosso problema. Outro exemplo, agora um pouquinho mais complicado, a função é 2x menos y, condição inicial y0 igual a 1, vale sempre a pena escrever a fórmula do método iterativo, yn mais 1, reparem que aqui está f de t, yn. Usamos aqui a expressão. No caso anterior era mais simples porque a expressão também era simples, era só y. Portanto, aqui temos a aparecer sempre o 2t. Então, a primeira função, como sabemos, é a condição inicial. O primeiro iterado, y1, vai ser o integral, vai conter o integral 2t menos 1, que dá x quadrado menos x. A seguir aparece um pouquinho mais complicado o polinómio 2t menos 1 menos t quadrado mais t. Juntando ali os termos 2t e mais t, fica 3t. A primitiva tem esse aspecto. A segunda iteração tem um bocadinho esse aspecto, mais complicado, e olhando assim, sem nenhuma informação extra, não podemos ver facilmente qual é a série da função que está aqui. Mas nós sabemos resolver aquela equação e a resolução é uma equação linear. A resolução permite-nos dizer que o y de x é igual a 2x menos 2 mais 3 elevado a menos x. Fica aqui também um outro desafio, ver a partir deste polinómio o que é que está a acontecer para que apareça esta expressão que está aqui. Ou então qual é o enunciado do teorema da existência e unicidade? Temos uma equação diferencial com uma condição inicial, aquilo que chamamos de problema de valor inicial, e suponhamos que existem dois intervalos abertos, um que contém o x0 e outro que contém o y0, onde o f é contínua e a sua derivada em y também é contínua, no retângulo I vezes j. Sendo isso verdade, nós sabemos que existe então um intervalo
e 0, contido no i, e que contém o x0 também, tal que existe uma única função y definida nesse intervalo e que satisfaz o problema do valor inicial. Existe e é única essa função que satisfaz o problema do valor inicial.